Inicia gloriosa evolução. O ácido pode corrigir todos os seus defeitos. Qual é? Meu nome é Igor e como vocês viram, destruíram completamente o Victor. Esse vídeo vai ser de choro, vai ser um vídeo de mimimi, vai ser um vídeo completamente emocional, exagerado, mas fundamental. Onde eu vou ligar a série Arcane, as mudanças que ocorreram no Victor e o fim do Ocidente em favor do Oriente. Esse último de forma simplória e rasa, porque no final é só um joguinho de fada e não tem por que gastar tanta energia mental nisso. Bom, se você está assistindo esse vídeo, tu provavelmente sabe que Arcane é uma série da Netflix que busca retratar uma das histórias presentes no jogo League of Legends. A lore do LoL foi alterada diversas vezes desde a criação do jogo, passando por várias fases. Nos primórdios, ali 2009 até 2014, o LoL tinha um lore simples que buscava justificar o próprio jogo, onde os próprios jogadores eram invocadores, existia um Instituto da Guerra que criou a Liga das Lendas e os campeões lutavam para resolver suas questões, conflitos, interesses, nesses campos de justiça. Depois de 2014, essa história simples foi abandonada por um conceito mais amplo, com o surgimento de regiões com características específicas e aprofundamento nos acontecimentos, permitindo conflitos entre regiões e histórias mais específicas que não dependessem do conceito da Liga das Lendas, que fossem além do jogo. Um mundo vasto que é Runeterra atualmente, composto por magia, diferentes espécies, continentes, nações, religiões, culturas diversas. Isso permitiu a criação de contos, quadrinhos e cinemáticas que exploram essas nuances além do campo de justiça, que é o principal mapa do jogo. E então veio Arcane. Na primeira temporada, se mostrou uma boa série que adaptava de maneira interessante os conflitos de Piltover e Zaun, que são uma região bem interessante da história do jogo. Porém, na segunda temporada, tudo isso virou uma completa bagunça sem pé nem cabeça, que tenta mostrar demais em pouco tempo, não explicou quase nada de forma decente, utilizou recursos narrativos patéticos, tentou ser grande demais a despeito de uma nova história que já era interessante e acabou se apequenando, provavelmente por conta dos delírios megalomaníacos dos idealizadores que pensaram que poderiam fazer muito mais e muito melhor do que já era. Para contextualizar, vou falar mais sobre a história de Piltover e Zaun, que são duas sociedades bem específicas no mundo do LoL, pois elas têm uma temática que foge à história mágica, que é o mais usual no jogo. Essas cidades formam uma dualidade única, explorando temas ligados a uma estética de ficção científica e steampunk, explorando temas como desigualdade social, poluição industrial e ambição científica descontrolada. Além disso, elas vivem em uma relação simbiótica de tensão constante. Piltover é uma cidade que está localizada fisicamente acima de Zaun. Ela é conhecida como a capital do progresso, sendo um centro tecnológico e cultural, famoso pela tecnologia Hextech, que usa cristais mágicos para energizar suas invenções e equipamentos. É uma sociedade liderada por cientistas, inventores, artistas e ricos comerciantes, tendo uma rígida estrutura social e hierárquica e são, por essência, meritocráticos. Já Zaun está localizado fisicamente abaixo de Piltover, um grande subúrbio marginalizado e completamente caótico, marcado pela desigualdade social e a atmosfera sufocante de poluição química. Zaun abraça a experimentação científica sem ética, com resultados imprevisíveis como mutações e catástrofes químicas. Uma sociedade quase anárquica, controlada pelos barões da química, gangues, comerciantes sem escrúpulos e cientistas antiéticos que foram renegados. É nesse cenário que surge Victor. Ele nasceu em Zaun, mas por se mostrar um inventor genial, ele foi convidado por Heimerdinger para adentrar na academia de Piltover. Isso em Arcane, porque na lore antiga, seu mentor foi outro professor, que até aparece em Arcane como easter egg, chamado Stanwyck. Foi lá onde ele conheceu Jace, e os dois tinham uma relação de colegas em que reconheciam o talento um do outro e se respeitavam como cientistas. Essa parte inicial foi pouco
pouco alterado em Arcane e se tornou o ponto de partida em sua primeira temporada. Porém, na segunda temporada, o caráter de muitas coisas foi mudado, esvaziado e simplificando os temas que eram discutidos pela história dele. O Victor, de um grande cientista que buscava a gloriosa evolução, substituindo a carne por aço, trabalhando duro para corrigir tudo aquilo que ele considerava de forma antiética, como defeitos humanos, se tornou um mero mago transmutador, já que muda completamente a essência das pessoas com um toque da magia do núcleo Hextech, e que também busca uma tal evolução arcana que foi mal explicada e que faz pouquíssimo sentido. Eu sinto que isso foi uma espécie de simplificação, que ao invés de ter todo um processo dos conceitos da gloriosa evolução e da substituição da carne por aço, com ele mesmo se autodesenvolvendo num modelo que seria o primeiro passo para essa gloriosa evolução, eles apenas fizeram o Victor criar o Hextech. Ele tenta se curar utilizando, aí ele causa a morte da Skye no processo, vê que aquilo tá indo para o mau caminho, tenta destruir o núcleo, não consegue, então acontece a explosão da Jinx, em que ele quase morre, Jace coloca ele no núcleo Hex para salvar sua vida, e pronto, ele se tornou o Arauto do Arcano. E aí que tá, ao invés do Victor se autodesenvolver, ele é moldado completamente pelo núcleo Hex. Ele vira uma espécie de mago que tem essa visão do arcano, inclusive na lore atual, que mudaram nos sites do jogo, ele é descrito como curandeiro, como um salvador, que contrasta muito como ele era visto antes. Eu acho que isso destrói muito da estética dele e o deixa completamente genérico, porque antes a gloriosa evolução vinha da mente dele e das experiências que ele tinha passado anteriormente. Não era algo que mudou com magia, ele não tinha se corrompido com o arcano, ele apenas acreditava que as emoções e o aspecto físico da humanidade eram fraquezas, que o aço e a tecnologia poderiam consertar. Ele era um homem da ciência, um ser da lógica, ele fazia seus próprios experimentos, ele se criou. Isso é muito importante, o homem que ele era criou o ciborgue que ele se tornou. Ele criou as máquinas, ofereceu suas soluções àqueles que não tinham opção, e claro, com o tempo ele foi ficando cada vez mais lunático. E o Arcane esvazia isso tudo, pois foi o arcano que fez tudo aquilo com ele. Ele não pensou na sua gloriosa evolução de fato. O arcano, o núcleo Hex, foi o que mostrou tudo a ele. Ele deixou de ser o real criador da sua própria ideologia para se tornar apenas um aspecto, um porta-voz daquilo que a Hextech mostrou para ele. Ele não precisou criar robôs, não precisou inventar tecnologias mais, não precisou aprimorar fisicamente com implantes, não teve nenhum trabalho, não há nenhum pensamento relevante nisso. O arcano mostrou para ele a verdade e ele faz tudo a partir disso. E a partir desse ponto, a estética da máquina, a estética do ciborgue que ele essencialmente tinha anteriormente, que era autoexplicativa, se torna apenas um detalhe para não descaracterizar o boneco totalmente. E isso esteticamente empobrece tudo, é muito simplório o Victor colocar seu cajado na cabeça de um doente de Zal, então ele se tornar uma criatura fria, sem emoções, com leves detalhes mecânicos que não são realmente necessários ou explicados, se comparado à retirada da carne pelo aço, a transformação do doente, retirando suas partes físicas e substituindo pela tecnologia. Imagina só a estética, imagina uma possível dor. Apesar que não necessariamente precisava ter dor, né? Porque ele poderia fazer procedimentos sem causar dor. Imagina os sons, imagina o odor, imagina o ambiente, imagina o quão grotesco isso seria. Imagina os conflitos éticos. Tudo já está auto-justificado aí, é muito mais profundo, coerente, faz muito mais sentido, é muito mais único. Não precisa colocar uma engrenagemzinha na pele para mostrar que é uma marionete tecnológica e não um zumbi pateta qualquer. Inclusive, um dos contos do Jace, antigo, né, ainda não atualizaram, fala um pouco disso. Ele chega no laboratório do Victor e ele descreve a cena assim, ó: dezenas de cadáveres, crânios abertos e vazios, cérebros transplantados para um exército de soldados de metal. E isso é uma coisa que falta na série, cara, não tem isso, entendeu? E nem precisaria ser explícito, já funcionaria totalmente sendo apenas implícito.
dando apenas a ideia e mostrando parcialmente, sem qualquer visão gráfica da cena, até porque a obra é voltada também para o público menor de idade, né? Então se fosse um impedimento fazer isso ser muito grotesco em imagens, não precisava, era só dar ideia, entendeu? Isso faltou demais, cara. A estética foi empobrecida, tem até uma marionete que aparece em algum momento que é levemente bizarra, mas acho que nada se compara ao horror da substituição física, sem engenação, sem ser limpinho da carne da humanidade, né? E tem muito maluco que sai gritando que o Victor era genérico, mas cara, o Victor antigo era único no LoL, e esse novo é apenas mais um mago megalomaníaco corrompido genérico. O terceiro braço que ele tinha era completamente necessário para ajudar em seus autoaprimoramentos, para lançar o Raio da Morte, visto que ele não era um mago e precisava daquilo para ajudar em tudo. E de novo, o Victor pós-Arcane tem esse braço só para não perder toda a essência, mas não tem justificativa nenhuma disso. Ele não precisa desse braço para absolutamente nada, ele poderia simplesmente analisar o que ele quisesse com seu cajado do Núcleo Rex. E a estética é muito importante quando se trata do jogo, porque ele era um dos únicos, se não o único campeão da classe mago que ao invés de ser realmente um mago, usava tecnologia. E isso vai até outro ponto pra mim, que é um dos piores, que é também da estética, que é a nova paleta de cores. Antes o Victor, ele tinha algumas partes azuis e vermelhas, compondo a roupa dele, bem pontuais, mas as principais cores eram o tom de cinza de suas partes mecânicas e o laranjado do seu Raio da Morte. Ele era o único no jogo dessa forma, por mais que provavelmente o gerador daquilo fosse Hextech, ele utilizava tecnologia para causar dano. Não existe nenhum outro boneco no jogo que lança raios de energia daquela cor. Não existe nenhum outro mago que tenha essa paleta de cores, metal e tecnologia, cinza, laranja. Isso para mim empobrece muito, porque não tem mais. Ele era o único. Eles trocaram o laranjado, que era único. Não tem outro boneco com raio de energia laranjado, por um raio azul, que tem zilhões de bonecos parecidos com isso. Principalmente o mago, tem muito mago que tem paleta azul ou roxo. E não é como se eu não gostasse de azul ou roxo, eu mesmo sou mono Ryze, mas o Ryze mesmo é a definição de um mago azul, ele é um mago azul, um mago azul roxo. Mas o Victor não precisava ser isso, era bom ele ser diferente, era bom ele ser único, era bom o raio dele ser laranja. Já tem azul demais no jogo, já tem mago com poder azul demais, e é por isso que agora ele é genérico. Jogar com ele não tem o mesmo caráter de antes, ele voa quando ele ulta, faz perder o conceito, cara. É horrível você ultar e você ficar voando, sabe? A Syndra, o Malzahar, que são magos que tem uma paleta de cor próximo ao azul e roxo, eles já voam. Não tinha necessidade alguma do Victor ser assim. Ele deveria ser totalmente contrário. Essa é a graça dele, um cientista maluco com invenções em um mundo mágico. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais nas diferenças da lore antiga e a lore do Arcane, né, que agora virou infelizmente canônica. Um dos principais temas tocados que diferenciavam o Victor dos outros personagens, tipo Piltover e Zaun, era a antiética vista muito na lore dele. Na lore antiga, enquanto o Victor estava em Piltover, um grande vazamento químico destruiu regiões inteiras de Zaun. Victor então criou um golem automatizado chamado Blitzcrank para auxiliar na limpeza dos componentes químicos. Victor foi com Blitzcrank para Zaun, onde ajudaram a limpar toda essa bagunça. Infelizmente nesse ponto, apesar de ter conseguido conter o vazamento e livrar muitos da morte, ele não foi capaz de salvar aqueles que já tinham sido afetados pelos gases tóxicos. Porém, quando ele voltou para Piltover, seu mentor, professor Stonewick, havia roubado os créditos da criação do Blitzcrank para si mesmo, afirmando que o Golem era a invenção dele. O Victor denunciou o Stonewick, porém ninguém deu valor para suas alegações, nem mesmo Jace, com quem ele já havia colaborado diversas vezes. Então a academia favoreceu o professor Stonewick. E aí já tem um ponto que falta na história de Arcane, que é a injustiça que ele sofreu. Não é o maior dos problemas, mas também foi um ponto fundamental para ele parar de acreditar tanto na humanidade, visto que as pessoas podem ser traiçoeiras, egoístas, e a partir disso ele vir a se tornar o Arauto das Máquinas. Inclusive, o Arcane mudou até o nome do Arauto das Máquinas para Arauto do Arcano, seja lá o que diabos isso significa. O próprio Blitzcrank foi completamente retirado de Arcane, o que é bizarro por si só. Eles criaram novos bonecos como a Mel e a Ambessa Medarda, que são de Noxus, mas não colocaram um boneco que é um dos símbolos do LoL, que é o Blitz, cara. O Blitz nunca foi um
dos bonecos mais populares, mais jogados, mas ele é icônico, é um boneco que se destaca. Quando você começa a jogar o jogo, ele fica na sua memória de uma forma ou de outra. A splash art dele vem na minha mente quando eu penso em LoL, um boneco com cara de pateta que te puxa do nada pra morte, um robozinho, sabe? E sabe, é triste não ter o Blitz, cara, é só triste. Ele é um bom personagem, não é super profundo, não é um humano bonitinho, mas é um robô legal, cara, e faltou isso em Arcane, faltou esse robozinho legal, entendeu? Não dá pra entender, cara, e o Blitz não foi o único que foi retirado, vários personagens icônicos de Zal não apareceram, tá maluco, velho? Imagina ver Dr. Mundo, Twitch, Zack, Urgot, que são as aberrações de Zal de certa forma. Pô, seria muito mais divertido, cara. Eu particularmente preferia ver mais sobre esses bonecos esquisitos que sobre a porra da vida da Jinx, cara. Caralho, cara, eu acho meio chato a lore delas, entendeu? Não transmite aquele sentimento de Zal, sei lá. Não é horrível, é ok, mas eu sinto que elas têm muito menos potencial do que um Dr. Mundo maluco, um Blitz robô maluco, tá ligado? São muito mais divertidos, cara. E tipo, é basicamente aquela tendência que o LoL teve nos últimos anos de querer higienizar tudo, deixar todos os personagens bonitinhos, humanoides e não fazer mais nenhum monstro, nenhum malucão esquisito. Isso é triste, porque é uma perda da pluralidade que faz o jogo divertido, entendeu? E agora isso aconteceu com o Viktor também. Enquanto o Piltover tem uma história mais voltada ao steampunk, em caráter tecnológico, por conta da estética, das coisas serem analógicas, movidas por energia Hextech, sem perder o caráter mecânico na maioria delas, eu vejo essa parte da história do Viktor algo mais próximo ao cyberpunk. Ainda que Zaun tenha uma estética que talvez não remeta tanto a steampunk, contendo uma degradação um pouco mais próxima do cyberpunk, a tecnologia segue sendo baseada em química, invenções puramente mecânicas, além do próprio Hextech que chega depois. A lore do Viktor explorava temas como limites morais da ciência, da busca pelo progresso e seus custos e as consequências da desumanização em nome da evolução. Apesar de ter sido levemente mantido em Arcane, foi muito simplificado em relação ao que era anteriormente na minha visão, principalmente porque seu caráter científico foi minimizado em favor da magia. Magia é essa que higieniza tudo, não deixa nenhuma sujeira, não deixa sujeira real, não tem experimentações, não tem erros, não tem falhas, não tem aprendizados, não se faz ciência de verdade após construir Hextech, entendeu? Não se faz. E depois de ter o seu trabalho roubado e ser injustiçado, o Viktor continuou com seus trabalhos e avançou cada vez mais, porque para ele o objetivo não era a fama, mas sim ajudar a humanidade. E pra tu ver que tipo, ele não era um vilão, ele era um cara até altruísta, entendeu? Não tinha muito ego, porém, claro que essas experiências ruins moldaram completamente ele, que começou a ver a humanidade como falha, corrupta, egoísta e inconfiável. Quanto mais suas pesquisas eram desenvolvidas, mais ele viu o quão falho e aberrante era o elemento humano em comparação às máquinas que eram perfeitas na sua visão. Depois disso, ele chegou a trabalhar novamente com o Jace na criação de trajes de mergulho para trabalhadores realizarem a limpeza de resíduos químicos submarinos. A invenção funcionava, mas resultava em crises de pânico brutais que levavam os trabalhadores à morte. Então o Viktor implementou uma atualização que aumentava a força dos usuários e permitia o controle mental, ignorando suas escolhas e emoções, garantindo assim que os trabalhadores não sentissem esse efeito negativo e conseguissem concluir o trabalho. Então o Jace achou tudo aquilo muito imoral. Ele brigou com o Viktor, que no final foi expulso da comunidade científica de Piltover por violar o livre-arbítrio e a dignidade humana. E tipo, pra tu ver a lore do Viktor, que era muito mais complexa, cara. Uma cadeia de eventos moldou ele, uma cadeia de eventos complexa moldou o que viria a ser o Arauto das Máquinas. Cadeia de eventos que não existe em Arcane. Tudo foi simplificado em Arcane. A Arcane moldou ele de forma completamente simplória, naquela aberração patética e sem sentido que é o Arauto do Arcano. Depois que ele foi expulso de Piltover, o Viktor entrou em depressão. E ele só conseguiu pensar que essa depressão era outra falha humana. Então ele começou a remover partes humanas que dependiam ou abrigavam emoções, fazendo cirurgias que deixaram seu corpo repleto de aprimoramentos cibernéticos.
Isso removeu quase todos os traços daquele jovem idealista que ele era, o deixando apenas com uma obsessão da gloriosa evolução das máquinas, onde todos os humanos rejeitaram a carne em favor do aço, da tecnologia, que eram superiores, e apagaram os erros inerentes da raça humana. E aí que tá um fator da lore antiga que eu até tinha falado anteriormente, de outro modo, que é a cirurgia. Cara, a cirurgia, os implantes, o aprimoramento tecnológico, todo o hediondo que vem disso era o que dava alma ao Victor antigo e fazia ele ser um personagem único. A higienização disso feita por Arcane é patética, cara. Tira todo o caráter cyberpunk da estética e moral envolvidos nisso. É muito fácil falar sobre consentimento, natureza humana e moralidade quando não envolve algo realmente grotesco. A desumanização é tão limpinha que quase se perde. Na lore original, mesmo Victor acha bizarro os cultos que começam a surgir louvando ele, enquanto em Arcane ele mesmo faz seu próprio culto, sua própria comunidade. É uma desvirtualização bizarra daquilo que o personagem era. O Victor antigo era um inventor que teve suas ideias roubadas, foi expulso de maneira injusta da sociedade e começou a ter ideias cada vez mais extremistas. Ele simbolizava em si o preço do progresso científico. Em Arcane, ele perde completamente a fusão do homem-máquina que ele se propunha a ser, virando um ser transcendental, uma entidade, um aspecto mágico. Eles tiraram a tecnologia invasiva, fria, puramente funcional. Ele não parece mais mecânico nem artificial. Suas próteses não parecem mais ser pesadas, rígidas. Não há a brutalidade industrial e sobra pouco da alienação que ele gerava. A decadência, que é tão bela dessa estética, se perde completamente em Arcane. A vontade humana e o controle tecnológico, que deveriam ser os motores da mudança, dão lugar a um elemento mágico pateta sem lógica nenhuma. E uma coisa que eu noto bastante é que quem mais gostou das mudanças são fãs de Arcane que antes não gostavam do boneco, enquanto aqueles que realmente jogavam com o Victor odiaram essas mudanças. E você pode até pensar, né? Beleza, isso é bom porque mais gente gosta, mas não, isso é um erro. Um jogo igual LoL, com a quantidade enorme de campeões que ele tem, deve ser plural. É bom que os fãs de Arcane não gostassem do Victor antigo. Isso é bom, tem vários bonecos para eles jogarem. Tem Lux, tem Nami, tem Seraphine, tem Sona, tem Lulu, tem Wei, tem Syndra. Cara, tem uma infinidade de maguinho feito pro público LGBT, tá ligado? E tá tudo certo, é natural que esses públicos gostem desses bonecos, entendeu? O que não pode ser feito é transformar um boneco que agradava um nicho específico, que praticamente não tem nenhum outro representante no jogo e que nem era um nicho tão pequeno assim, comparativamente. O Victor sempre teve um pick rate ok, ele sempre foi um mago utilizável, situacional, claro, mas era bem utilizável, até mesmo no competitivo. E o mais engraçado disso tudo é que as pessoas que acharam que a estética melhorou ainda odeiam a gameplay, porque o Victor, em questão de gameplay, é um boneco de macho. Não tem jeito, ele é duro, lento. Agora as animações são até mais fluidas, mas ele não tem dash, ele não tem tanta ferramenta overpower, ele não tem reset de skill, não tem rage pra caralho e tem um certo nível de dificuldade. Você precisa saber se posicionar, não é igual outros bonecos que quase jogam sozinhos e fazem tudo e dão um pentakill, tá ligado? É um pouco mais difícil. E a Riot, sabendo nisso, pensando nisso, ela buffou bastante ele em números e deixou o ultimate maior, e agora ele tá com range mais alto, mais forte, muito mais forte, para aumentar a player base dele e deixá-lo popular por mais tempo, porque tava até caindo em popularidade. Mas isso é completamente artificial, porque esse novo público que não gostava do antigo Victor vai abandonar o boneco assim que ele for nerfado, pois querendo ou não, não é o tipo de boneco que eles estão acostumados a jogar, que eles gostam de jogar. É totalmente diferente. É totalmente diferente de uma Lux, por exemplo, que faz tudo de longe, faz tudo bem tranquilo, sabe? É um boneco que precisa dar as caras para fazer acontecer. Inclusive é até patético você ver a covardia da Riot. Eles chamaram os main Victor para testar um novo tipo de gameplay e claro, eles odiaram, porque essa nova gameplay provavelmente tinha traços de bonecos atuais, descrições de habilidades enormes,
completamente problemáticas e desbalanceadas, feitas para um público atual que tem paladar infantil, que não gosta de dificuldade, quer ganhar o jogo facilmente. Então a Riot, ela misturou os dois conceitos, manteve quase completamente a gameplay do Victor antigo e trouxeram o Victor do final da série como a skin base. Mas o mais bizarro é ver o que eles fizeram com o conceito das outras skins. Na skin Victor criador mesmo, ao invés deles serem trazido o Victor da temporada 1 de Arcane, eles remodelaram a skin antiga, mantendo aquele cabelo característico do Victor que não tem na série e retirando totalmente a máscara, né? Um Victor que nunca existiu, um Victor que não existe em Arcane. Mas isso é patético, porque o Victor, antes de se tornar aquela aberração que virou a skin base, tava com características interessantes, legais até, quando ele ainda era mais humano. A única coisa que eles acertaram no design do Victor não foi trazida pro jogo, chega até a ser engraçado. Os caras, sem saber que era quase impossível, foram lá e conseguiram errar em absolutamente tudo. Seria mó da hora ter um skin do Victor ali entre o terceiro ato da primeira temporada e o primeiro ato da segunda temporada, onde ele estava começando a mexer com o arcano e estava sentindo os efeitos da corrupção, estava com algumas partes tecnológicas, mas não tem. O único acerto deles não tem. Eles não fizeram no Victor esteticamente, eles não fizeram nem a skin Arcane clássica, mostrando como ele era de fato na série antes do Hextech, e também seria muito mais interessante do que várias skins que eles remodelaram. E em compensação, é claro, eles fizeram outra skin dele, com um tanquinho aparecendo, bonitinho e boizinho, pra vender pra garotada. Caralho, tipo, é muito patético, cara. Tipo, o pior é essa cinturinha dele aqui, cara. Meu Deus do céu, Deus me livre. Ele perdeu completamente a masculinidade. Ele era magrela, beleza, doente, tudo bem. Mas ainda era masculino. Não sobrou nada, cara. Tiraram tudo dele. É rir pra não chorar isso aqui. É rir pra não chorar, cara. Desvirtuaram completamente o personagem. O rosto dele se abrindo, virando uma máscara. É uma outra coisa patética, feia pra caralho, tá ligado? Sem necessidade. E tipo, eu fico triste, né? Eu acho feio que o Victor se tornou. Eu acho inferior esteticamente. Uma aberração no pior dos sentidos. Quando eu vejo o Victor, eu só consigo pensar no fim do ocidente dos seus valores. A verdadeira dona da Riot mesmo é a Tencent, uma empresa chinesa. E esses países asiáticos têm padrões de beleza muito diferentes dos nossos. Eles exaltam muita magreza, exaltam até corpos menos masculinizados. Eu imagino que tanto o público LGBT quanto os asiáticos, principalmente os chineses, que são uma parcela considerável dos consumidores de LoL, gostaram dessas mudanças profundamente anti-ocidentais. Os chineses veem personagens menos masculinos como inteligentes e sofisticados, além de valorizarem muito a juventude e a delicadeza. Um personagem desses, com traços menos masculinos, acaba inclusive criando um atrativo maior para o público feminino. Talvez haja uma influência enorme da globalização cultural do mercado chinês nessas tomadas de decisões artísticas, fazendo com que homens ocidentais cada vez mais se espelhem em figuras menos masculinas e menos individuais. O Victor antigo, que havia criado a si mesmo, se tornou apenas alguém controlado pela magia. A individualidade que ele tinha foi completamente perdida em Arcane. E é triste ver isso acontecendo cada vez mais. Uma degradação total daquilo que você ama. É muito difícil para mim consumir coisas novas, por exemplo. Parece que tudo é pior. Você sempre tem que voltar no passado para consumir boas músicas, boas histórias. O futuro parece ter pouca coisa boa a oferecer para aqueles que apreciam uma cultura ocidental tradicional. Com a China e os muçulmanos tendo cada vez mais influência, eu sinto que é quase inevitável que o Oriente volte a ser o centro do mundo nos próximos séculos, quem sabe mesmo nas próximas décadas, e o Ocidente infelizmente pereça por conta da fraqueza que ele mesmo criou, a falta atual de seu próprio ímpeto. No fim, o novo Victor ele é só mais um pequeno indicativo em direção à transição cultural e o fim do Ocidente como conhecemos. Talvez tanto faz, não dá pra ligar tanto assim. É só o fim.